Saudações, alunos, alunas. Nós vamos responder a atividade 03 agora. Platão afirmava que o ser humano é composto de um corpo físico, material, imperfeito e mortal, e de uma alma imaterial, perfeita e imortal. Não se pode pensar no ser humano apenas como corpo, nem apenas como alma. Ela é a ligação indissolúvel entre os dois. Precisaria, no entanto, ser conduzida pela alma, que é onde reside a razão e o pensamento, para que sua vida não se perdesse nas imperfeições do mundo físico. Essa teoria, que considera uma oposição entre os atributos do corpo e da alma, é a base daquilo que seria chamado depois de resposta correta, item B, dualismo psicofísico, né? Psico é alma, físico é corpo, né? Dialética seria o quê? Dialética seria duas ideias opostas. Aqui nós temos o conceito de dialética, que diz assim: dialética é sem dúvida um termo usual no campo das ciências humanas. É bem provável que você já ouviu esse termo nas aulas de filosofia, sociologia, história, até mesmo de literatura. Entretanto, existirá uma única definição para o termo? Quais filósofos se apropriaram do conceito em seu pensamento e com que intenção? Quem será o seu fundador? Esse texto objetiva responder a esses e outros questionamentos acerca da dialética. E então, aqui no dicionário do Nicola Abgano, ele vai falar que esse conceito ele tem, na verdade, vários significados. Ele tem diferentes significados. Ele foi falado por Platão, por Aristóteles, pelos estoicos, pelo Hegel, né? E nós vamos ficar com esse significado aqui: dialética como método de divisão, ou seja, duas ideias. Depois ele fala da teoria da reminiscência, é a teoria de Platão que está relacionado ao conhecimento. Quando a alma passasse a ser aprisionada, digamos assim, no corpo, durante a vida do ser humano ele ia conhecer, e esse processo de conhecimento, na verdade, era uma lembrança das ideias inatas. Platão acreditava no inatismo, né? Então, conhecer era recordar. Então, reminiscência quer dizer recordar. Ela também pode ser chamada de anamnese. A maiêutica era o parto das ideias. Era o nome que se dava ao ensino socrático. A mãe de Sócrates era parteira, né? Então, ele fazia questionamento aos interlocutores, e para que os interlocutores entrassem em muitas vezes compreendessem que estavam equivocados e tal. Era a forma que ele ensinava, era por meio de perguntas, né? Dialógica está ligado ao diálogo, né? Primeiro tem a exposição, né? E depois tem o diálogo. Também era utilizado por Sócrates, um método dialógico, tá? Mas aqui nessa questão é dualismo psicofísico, né? Quando ele fala de corpo e alma. A segunda questão diz assim: sem se afastar do dualismo corpo e alma platônico, os estudos filosóficos sobre o ser humano foi continuado por filósofos posteriores a Platão, ou seja, depois de Platão. Devemos destacar a teoria na qual o homem é o animal racional e o animal político. Quem falou isso? Quem demonstrou essa teoria, né? Que o homem é o animal político, o homem que vivia na cidade, né? Que só poderia desenvolver a sua humanidade na cidade, né? Quem acreditava que o homem tinha uma essência, e que essa essência era a característica principal do homem, né?
todos tinham essa faculdade, a razão. Ela seria desenvolvida ao longo da vida. Aristóteles, então 70% acertou essa questão, né? 21 alunos. Lembrando, olha, Tales de Mileto, Pitágoras são pré-socráticos, né? Vejamos aqui as datas. O Heráclito de Éfeso, 535 a.C. Anaximandro de Mileto, 610 a.C. Revisando rapidinho aqui, os filósofos pré-socráticos, né? Eles dedicavam-se a explicar, teoricamente, aquilo que os gregos chamavam de physis, a natureza. Com isso, criaram o que hoje chamamos de física, isto é, o estudo das leis que regem a natureza. Um de seus principais problemas era a busca pela arquê, ou o princípio universal de todas as coisas, o elemento do qual todas as coisas provêm. Ou seja, os filósofos naturalistas ou físicos, né, eles buscavam a origem de todas as coisas. Dessa forma, alguns filósofos, como Tales de Mileto, afirmavam que esse elemento era a água. Outros, como Heráclito de Éfeso, Éfeso era o nome da cidade onde ele nasceu, tá? Acreditavam que era o fogo primordial. E havia os que chegavam a outras noções, a outras conclusões, né? Como o apeiron, o que era o significado de apeiron, quer dizer o indeterminado. Segundo Anaximandro de Mileto, ou o átomo, o indivisível, né? Na época, né, o átomo era considerado a menor partícula indivisível, né, conforme Leucipo. Já para Pitágoras de Samos, o número era o princípio de todas as coisas. Então a resposta para essa questão é Aristóteles. Terceira, a filosofia renascentista costuma ser qualificada como um humanismo. Por qual motivo? Resposta correta B. Porque valoriza o ser humano, como com os filósofos renascentistas, né? Ou seja, esses eram os autores, né, dessa valorização. Aqui nós temos os pensadores renascentistas e temos aqui grifado: a filosofia renascentista costuma ser qualificada como humanismo, por valorizar o ser humano. Aqui os principais renascentistas, né? Na página 74, como eu indiquei. A quarta questão diz assim: é lembrado por ser um dos maiores gênios da história da humanidade. As suas contribuições ultrapassaram o ramo das artes e sua obra, como A Última Ceia e Mona Lisa, são algumas das pinturas mais famosas e reproduzidas de todos os tempos. O artista é uma das figuras mais importantes da época do Renascimento, movimento de ordem artística, cultural e científica que ocorreu na Europa na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, séculos 14, 15 e 16. De quem estamos falando? De Leonardo da Vinci. Inclusive eu coloquei uma figura, o Homem Vitruviano, feito por Leonardo da Vinci, em 1490. A quinta questão diz assim: todo conceito apresentado em um texto é importante. Todo vocábulo também apresentado e explicado em um vídeo também tem seu valor. Mas nesse momento destaco somente um. Estado de espírito refratário à razão e ao progresso. Doutrina daqueles que não desejam que a instrução penetre na massa do povo. Doutrina contrária ao progresso intelectual e material e estado de completa ignorância. Qual conceito? Eu estou me referindo a esse conceito aqui, ao obscurantismo, tá certo? Ágora era a praça pública, onde o filósofo discutia sobre política, assuntos ligados à cidade. Dualismo quer dizer dois, psique quer dizer alma, pseudo quer dizer falso, né? Então veja só, estado de espírito refratário à razão, quer dizer que impedia a razão, um obstáculo, digamos assim, para a luz, né, para o conhecimento.
É uma doutrina, ou seja, aquilo que é ensinado sem questionamento. Quer dizer, quem era doutrinado aceita, né? Recentemente eu vi um pastor dizendo que as mulheres não deveriam estudar mais do que os homens, né? Então é um exemplo, né, de doutrina, é um exemplo de obscurantismo, sem querer impedir que a mulher estude igual ou até mais do que o homem, até porque o conhecimento ele está ligado, a vida intelectual da gente está ligado também ao desenvolvimento material, né? Quanto mais o homem cuida do intelecto, mais ele também cuida do corpo, mais ele tem uma vida material digna, né? Tá certo? Então o obscurantismo, ele digamos assim, ele impede o progresso. Até a próxima, pessoal.